Olá, Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez ao vivo nesta noite, para nós dar início à nossa escola bíblica no ar, nesta noite. Agradecemos a Deus já por tudo o qual o Senhor tem feito na noite desse dia. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui, ao seu santo nome, na nossa escola bíblica dominical, nesta noite, trazendo a quarta lição desse trimestre, lições bíblicas dominical, que nós vamos aprender nesta noite, para a glória de Deus. Supremacia das Escrituras é a lição que nós estamos estudando nesse trimestre, e vamos estudar nesta noite a quarta lição desse trimestre. Tem por título, nossos irmãos professores daqui a um tempo vai estar conosco. Peço aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, Assunto Bíblico com Renato Zarias. Vai lá, deixe seu like, compartilhe. Deixe para os irmãos também lá a nossa lição, a estrutura da Bíblia. Nós vamos aprender nesta noite. Nesta noite eu vou aprender sobre essa lição. Nesta noite, para a glória de Deus. Esperar que nossos professores entrarem nesta noite para nos trazer o ensinamento da palavra de Deus. Nosso irmão Crebson, nosso irmão Diácono também, Diácono Vinícius. Para a glória de Deus. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus nesta noite. E nós estamos estudando. E vocês que não são inscritos, irmão, como vocês se inscrever, deixe lá, dê o like lá, tá certo? Nos nossos vídeos, compartilhe, peça para os amados irmãos se inscrever também, para a glória de Deus. Nosso diácono já, nosso irmão Crebson vai estar entrando aqui um pouquinho, também nosso irmão diácono Vinícius vai estar conosco nesta noite, para nós juntos aqui aprender a palavra de Deus, que é de bênção, irmão, para nós, é edificante, para todos que escutam, que ouvem, que guarda, que aprende a palavra de Deus. Então, é muito importante essa lição desse trimestre que veio para nós, né? Para nós estamos aqui aprendendo esta palavra gloriosa. Nós temos aqui como a Bíblia está organizada, muito importante. Também temos aqui o Antigo Testamento. Também nós vamos aprender nesta lição ainda sobre todas essas coisas que nós estamos aqui falando, bastante instrutiva para nós. Eu não vou estar aqui trazendo logo antes de entrar o ensinamento, pois o nosso irmão convidado vai estar conosco para participar da nossa escola bíblica no ar. Nosso irmão Crebson, nosso irmão Vinícius vai estar conosco. Seu irmão Crebson. Pai do Senhor, irmão Renato. Você está ouvindo bem? Você está ouvindo bem? Sim, sim. Amém. Nosso irmão Crebson, nosso irmão Caio não vai poder entrar hoje, que ele falou comigo agora há pouco, que deu um probleminha no celular dele. Aí ele não vai poder entrar. Na próxima, Deus quiser, nós estamos nesta noite. Então, o nosso irmão Crebson, nesta noite, vai apresentar a lição e ler a leitura, que ele sempre está conosco, mas nunca fez a leitura. Então, hoje é o dia do nosso diácono, irmão Crebson, fazer a leitura, apresentar a lição nesta noite. Mas, senhor irmão Vinícius, você tudo bem com o senhor? Amém. Pai do Senhor, servo de Deus. Pai do Senhor, irmão Renato. Pai do Senhor, irmão Cleverson. Graças a Deus, uma vez mais estamos juntos para a glória do nome de Jesus. Amém. Irmão Cleverson, é com o senhor. Sim, senhor. Pai do Senhor, os irmãos, né? Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Fazia um tempinho que a gente não aparecia, mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né? Para aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje vamos estudar, né? Esta semana, a lição de número 4, né? Que tem como título a estrutura da Bíblia. O texto áureo está em Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24 e o versículo 44.
né? A verdade prática, ela nos diz, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé. O objetivo, meus irmãos, da lição, o primeiro objetivo é mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos, né? Esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados, e o terceiro é expor a classificação dos livros do Novo Testamento, né? A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele nos diz como a Bíblia está organizada. Aí o primeiro subtópico, que está aí em negrito, nos diz definição do termo Bíblia. O segundo subtópico, o cano da Bíblia. E o terceiro subtópico, os 2 testamentos bíblicos. O segundo tópico, meus irmãos, ele nos diz o Antigo Testamento. Primeiro subtópico, os livros do Antigo Testamento. Segundo subtópico, canonicidade do Antigo Testamento. E o terceiro subtópico, particularidades do Antigo Testamento. O terceiro tópico, ele nos diz o Novo Testamento, com seus seguintes subtópicos. O primeiro tópico do terceiro tópico nos diz os livros do Novo Testamento. O segundo subtópico, canonicidade do Novo Testamento. E o terceiro subtópico, particularidades do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, e o versículo 44 ao versículo 49. Podemos ler, irmão Renato, a leitura? Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Diácono irmão Vinícius, o senhor ora apresentando a Deus nessa noite? Amém, amém. Meus irmãos, como já falamos de antemão, né, queremos saudar a todos com a paz do Senhor, bem como também o nosso irmão Cleberson, nosso irmão Renato, né, por uma vez mais aqui está, meus irmãos. Desculpe aí o horário, atrasamos um pouco. A gente sabe que é uma correria grande, mas graças a Deus o Senhor nos concedeu a oportunidade de estar com os irmãos nesta noite. Amém? E mais carece de oração. Minha casa. Amém. Oremos assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus, aqui estamos diante da Tua presença, te agradecendo, ó Deus, pela oportunidade feliz que tens concedido a cada um de nós. Pai, quando neste instante estaremos estudando a Tua palavra, Senhor, nos ajude. Veja aqueles também que estarão sendo impactados pelo ensinamento da Tua palavra, que traga, Senhor, este ensinamento, e esse ensinamento seja de bênção para a glória do Teu nome. Te pedimos, Pai, pela vida do Teu servo, irmão Cleberson, bem como também do Teu servo, irmão Renato, do Caio, que não pôde entrar conosco hoje, e a todos nós que aqui estamos, Senhor. Continua com as Tuas mãos estendidas, te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão Cleberson, o senhor começa o primeiro tópico da lição, irmão Vinícius o segundo, e o terceiro vocês dois dividem. Amém? Amém. Amém. Vamos embora. Glória a Deus, né? Já estávamos com saudade, né, dos irmãos, e aqui
para aprender a palavra de Deus e contribuir, né, para o aprendizado do reino de Deus, né, que é sempre bom. E essa lição é muito importante, né, porque estamos estudando sobre as escrituras sagradas, né, e é delas que a gente conhece os mistérios de Deus, né, é com ela que a gente aprende, né, a ser crente, é com ela que está o nosso destino, né, e é com ela também que a gente se inspira e cada vez mais a gente está mais perto de Deus, né, através da Bíblia Sagrada. É interessante essa lição, já viemos a semana passada estudando sobre a inerrância da Bíblia Sagrada, né, e é interessante, irmão Renato e irmão Vinícius, né, às vezes as pessoas podem até pensar que essa lição é um pouco repetitiva, mas não, é porque a gente tem que, porque um assunto ele entrelaça com o outro, né? Ela usa, Não é? Então, às vezes a gente parece repetitivo, né? Mas é sempre bom a gente estar acompanhando de forma cronológica esse estudo, bem mastigadinho, para a gente inculcar, né, na nossa cabeça a importância das escrituras sagradas, né? Se eu permite. E o currículo Sim. desse ano foi mudado, né? Que a cada 8 anos ele muda o currículo, é repetido o currículo 8 anos, sobre os assuntos é repetido, depois de 8 anos ele muda o currículo. E esse ano foi mudado o currículo e começou um novo ciclo. um novo ciclo. Isso. Nunca é repetitivo, né? A gente sempre já estudou lições repetidas, mas que nos traz uma mensagem mais, como eu posso dizer, contemporânea, né? Cada vez mais que a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai aprendendo mais e mais. Voltando aqui para a lição, o título hoje, meus irmãos, é sobre a estrutura da Bíblia, não é? É interessante a gente estudar sobre esse assunto, né? Porque às vezes as pessoas fazem uma confusão, né? E a estrutura da Bíblia, né? Por que a gente falar desse assunto? Se a gente tem tudo organizado, né? Se a gente abre as escrituras, o livro que a gente quer, a gente abre o livro, tem ali o capítulo e o versículo, né? Mas é bom a gente estudar isso aqui, porque a gente vai saber como, né, ela chegou nas nossas mãos dessa forma, né? Toda mastigadinha, como se diz, para hoje a gente ter essa facilidade de aprender a palavra de Deus. A introdução da lição, ela nos diz: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento, né? Seus livros são divinamente inspirados e formam o cano bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Aí o primeiro tópico, ele nos diz como a Bíblia está organizada, né? O primeiro subtópico, ele nos diz definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livros, né? E tem conotação de qualidade sagrada. É interessante esse ponto aqui, porque a gente não vai ver a palavra Bíblia, né? Nas escrituras, né? A gente vai ver escrituras, né? Sagradas escrituras, né? A lei do Senhor, né? O próprio Jesus falando também, né? O próprio apóstolo Paulo, né? E a gente vê aí que é um termo grego que vem de biblos, né? Que significa livro ou coleção de pequenos livros, né? Em conotação de qualidade sagrada. Aí ele nos diz aqui, a palavra Bíblia do latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro, né? Que foi por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, tá? Bíblia, né? Quer dizer, os livros, para referir-se
ao conjunto de livros inspirados por Deus, né? É interessante isso aqui, irmão Renato. Acho que o irmão Vinícius houve um probleminha aí com ele, não foi? É interessante. É internet. É interessante isso aqui. Quando a gente vai lá para trás, né? A gente vai ver possamos dizer, a Bíblia, né, que foi escrita primeiramente ali em papiro e em pergaminho, né? É interessante a gente falar isso aqui, que o papiro, né, vinha de uma planta, né? O papiro vinha de uma planta, né, feito da medula, parte interna do talo, né, que do papiro tipo de junco do Nilo, que crescia nas regiões pantanosas do Egito. Aí ele fala aqui, até interessante, um livro que eu tenho aqui, que ele diz, ainda úmidos, os talos eram enfileirados de forma sobreposta e socados até formarem uma superfície plana de papel. Aí ele fala aqui, mano, depois de secar as folhas ao sol, era possível escrever nelas. Aí a gente vê o processo, né, irmão Renato? Extraído ali de uma planta, tinha aquele cuidado todo, né? Que só podiam começar a escrever quando ela secasse, né? Tinha que ter esse cuidado, né? E ele podia ser utilizado lavando-se ou raspando-se a superfície. Aí ele diz aqui, ó, o instrumento de escrita era um pincel feito de junco e tinta derivada de plantas e insetos. Veja que interessante, né? É bom a gente saber isso para a gente valorizar, né, irmão Renato, cada vez mais a Bíblia Sagrada, né? Que a gente vê aí, extraída de uma planta, esperava secasse, né? Era um escrito com a tinta que vinha derivada de plantas e insetos, né? E quando a gente vai para o papiro, para o pergaminho, né? Aí era mais, o pergaminho já era um valor muito mais alto que o papiro. Por quê? Porque o pergaminho, ele era feito com pele de carneiros, bodes, bezerros e antílopes, né? Veja que interessante, né? Secas, raspadas e limpas formavam um material, isso chamado pergaminho, que o termo hebraico de pergaminho, né, para livro significa raspar. Depois de secas e limpas, as peles eram esticadas e socadas para formar uma superfície na qual se podia escrever. Então a gente vê o papiro extraído de uma planta, né, e o pergaminho extraído de pele de animais. O que eu quero dizer com isso? É o processo, né, irmão Ronaldo? O processo que a Bíblia, para chegar hoje, como a gente tem ela toda estruturada, né? E que muita gente não valoriza, não dá valor, né? Então, quando a gente se debruça com a história, né? Sobre a Bíblia Sagrada, como ela chegou, a gente vai se aprofundando e se apaixonando cada vez mais com a Bíblia Sagrada. Aí ele fala aqui, ó, o dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, né? Como está em Romanos capítulo 1, versículo 2, a gente vê como o apóstolo, né? Ele chamava as Santas Escrituras, claro que se referindo ao Antigo Testamento, né? Que ainda o cano não tinha fechado ali no tempo do apóstolo Paulo, claro que ele se referia às escrituras do Antigo Testamento. O segundo subponto, irmão Renato, fala sobre o cano da Bíblia. É interessante isso aqui. A expressão cano procede do hebraico canete, com o sentido de vara de medir, né? O termo corresponde em grego é cano, que significa régua, né? Desse modo, na teologia, o vocábulo cano é empregado como norma de avaliação
para identificar os livros sagrados, né? É interessante a gente esse ponto sobre o cano, né, das escrituras sagradas, porque a gente preserva tanto essa palavra cano, né, que fala a Bíblia, ela fechada, o cano, o livro sagrado fechado. Por quê? A gente fala sempre na canonicidade da Bíblia Sagrada, para se diferenciar dos livros apócrifos, né? Então, quando a gente fala com as escrituras, a canonicidade das escrituras, a gente está dizendo da inspiração da Bíblia Sagrada, né? Que foi ali fechado, né? Aquele livro para se diferenciar dos livros apócrifos, né? Que a gente vê aí muitas alterações aí que a gente vai ver mais lá na frente. Eu botei aqui nos primórdios, no esboçozinho aqui, nos primórdios do cristianismo, a palavra cano significava regra de fé ou escritos normativos, isto é, as escrituras autorizadas, né? Ou seja, quando o cano foi fechado, ali estava autorizado, claro que pelo Espírito Santo, né? É interessante, irmão Renato. Cadê o irmão Vinícius? Sumiu mesmo, não foi? A internet dele deu um probleminha na internet. Foi, não foi? Aí ele fala aqui, por volta da época de Atanásio, em 350 depois de Cristo, o conceito de cano bíblico ou de escrituras normativas já estava em desenvolvimento. A palavra cano, né, como a gente viu, aplicava-se à Bíblia tanto no sentido ativo como no passivo. No sentido ativo, a Bíblia é o cano pelo qual tudo o mais deve ser julgado. No sentido passivo, o cano significava a regra, né, ou padrão pelo qual um escrito deveria ser julgado, inspirado ou dotado de autoridade, né? Então, é bom a gente lembrar esse ponto sobre a canonicidade das escrituras, como ela autorizada pelo Espírito Santo, né? Não é que a igreja ela autorizou a canonicidade das escrituras, não, né? A igreja reconheceu, e quando a gente reconhece, se eu vou reconhecer alguma coisa, ela já é conhecida, né? Então, as escrituras sagradas, né, quando o cano é fechado, já está ali a inspiração divina, né? Claro que o Espírito Santo ali, ele participa entre todos os irmãos ali que se reúnem para reconhecer a canonicidade da Bíblia Sagrada, né? Aí a gente vai ver também, irmão Renato, no período interbíblico, né, que aparece vários escritores aí querendo incluir, né, os seus livros no cano sagrado, né? Aí o Espírito Santo ele entra em ação, né? E ali ele está ali presente com todos aqueles irmãos, né? E reconhece o cano fechado das Escrituras, e ali eles não reconhecem muitos desses escritos, né, que a Igreja Romana, né, eles incluíram aí no seu livro, né, no seu livro, querendo argumentos para formalizar suas teologias, né, e imputar naquelas pessoas que não conheciam as escrituras, né? E a gente vai ver que quando a Igreja Romana ela inclui, irmão Renato, esses livros, né? É quando o protestantismo ele começa a crescer, né? Então ela começa a refutar o protestantismo com esses livros apócrifos, né? Que não são inspirados, né, por Deus. Voltando aqui à lição, né? Então a gente vê o significado de cano, né? Que é vara de medir, né? Num grego significa régua, né? Quer dizer o quê? Prumo, coisa aprumada, né? Apontando para o lugar certo.
Aí ele fala aqui, desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, né? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo, eu frisei isso aqui, que eu achei muito interessante no escritor. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade, olha lá, desses escritos como regra de fé e prática. Por que isso? Como eu já tinha falado, irmão Renato, para não complicar, não é que as pessoas elas autorizaram ao cano ser fechado, não. Eles reconheceram, né? Ele é bem claro aqui, o escritor, quer dizer que o Espírito Santo guiou, né, o seu povo a reconhecer a autoridade, né, desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cano bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas, né? Então, fechando aqui esse segundo tópico, né? A canonicidade é a autoridade da Bíblia, claro, inspirada por Deus, fechadinha ali, é o que a gente tem hoje aqui em nossas mãos, com 66 livros, né? Então, não entra mais nada, não sai mais nada, é 66 fechado, e isso é a canonicidade das Escrituras. O terceiro subtópico, ele fala sobre os dois testamentos, né? Os dois testamentos. Por que essa palavra testamento, não é? O termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega tietek e da hebraica berite. Ambos os termos têm o sentido de que aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. O senhor abre aí, irmão Renato, esse texto é interessante para a gente entender isso aqui. Êxodo, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24. Versículo de número do 3 ao 8, irmão Renato. O senhor pode ler aí, Êxodo 24, do 3 ao 8, por favor, para a gente entender isso aí. Moisés e com todo o povo, tudo o Senhor tinha dito a todos os mandamentos. Construiu ali um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo, das 12 tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais, sacrifício ao Senhor, e matasse touro como oferta de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em uma bacia e derramou outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estava escrito os mandamentos do Senhor, e leu em voz alta para o povo. E eles disseram: nós obedecemos a Deus e o Senhor, faremos tudo que ele nos mandar. Então Moisés pegou o sangue da bacia e borrifou-se o povo com ele e disse: esse sangue é que sela a aliança que o Senhor fez quando deu todos esses mandamentos. Amém. Glória a Deus. Veja aí, né, que o versículo 7, ele diz: e tomou o livro, Moisés, e tomou o livro
do concerto, né? E leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. O povo creu, né? Que Moisés ali não estava falando aleatoriamente, estava autorizado por Deus. Aí o versículo 8 diz: então tomou Moisés aquele sangue, o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue de quê? Do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Isso aqui é aliança. Agora abre aí, irmão Renato. Veja bem que a gente está falando dos dois testamentos. Então tem que estar ligado um com o outro. Abre aí agora, irmão Renato. Hebreus capítulo 9. Veja que interessante esse texto. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 19 e 20, irmão Renato, por favor. Hebreus, capítulo 9, versículo 19 e 20. Hebreus 9, versículo quanto? 19, 20? 19 e 20, é. Hebreus, capítulo 9, versículo 19 e 20. Leia aí, por favor. Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos, conforme estava a lei. Depois pegou do bezerro e do bode e misturou com água e borrifou sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecer. Sua internet está um pouquinho, não sei se é a sua ou a minha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar. Glória a Deus. A internet nossa mandou uma travadinha, mas em breve nós vamos estar novamente conosco aqui, trazendo o ensinamento da palavra de Deus. Aqui, como ele estava falando, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 19 e 20. Glória a Deus. Nosso irmão Carlos vai voltar rapidinho aqui. Amém. Melhorou agora? Amém. Pronto. Isso. Leia de novo aí, que eu não escutei nada, senhor. A internet tem uma... Capítulo 9, versículo 19 e 20, não é isso? 19 e 20, isso aí. Leia aí. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estava na lei. Depois pegou o sangue do bezerro e do bode e misturou com água e borrifou o livro da lei, e todo o povo, usando lã tingida de vermelho, e soltou. Então disse este: é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecer. Glória a Deus. O senhor entendeu o texto que a gente leu? O escritor aos Hebreus está refrescando aquele texto do capítulo 24, né? Que Moisés, ele fala ao povo. O interessante aí é que a sua fala aliança, né? A corrigida aqui, a minha corrigida, ela fala testamento. Ela fala aqui, ó, no versículo 20, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, né? Então a gente vê aqui Moisés lá atrás, aqui a gente está falando de Novo Testamento. Esse tópico aqui é falando sobre os dois testamentos. Então tem que estar um interligado com o outro. Então aqui o escritor aos Hebreus está refrescando a memória. Veja que ele usa muito bem a lei, a Torá lá de trás, né? Então ele esclarece o povo com as escrituras, né? Com as escrituras, porque ele diz aqui, ó, porque havendo Moisés anunciado, né? Ele está dizendo lá atrás todo o ritual que aconteceu, né? Para eles da aliança com Deus e o seu povo, né? Da aliança, do testamento, né? Do testamento.
Aí ele fala aqui que é um pacto, aliança ou testamento, né? Outro texto maravilhoso, né? Como também a profecia de uma melhor aliança que haveria de ser feita pelo Messias. Jeremias, capítulo 31, irmão Renato. Jeremias, capítulo de número 31. 31, versículo 33, capítulo 31, versículo 31 ao 33, irmão Renato. Leia aí, por gentileza. 31. Jeremias 31, 33, versículo 31, 33, do capítulo 31. Leia aí, por favor. Cadê? 28. E o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o Glória. povo de Israel e com o povo de Judá. Sim. Pode continuar? Leu até o 33, isso mesmo. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com o antepassado deles, no dia em que eu peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus dele, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Quando esse tempo chegar, farei com que o povo de Israel esta aliança e porei a minha lei na mente dele, Glória. no coração dele. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Eu sou o Senhor que está falando. Glória a Deus. Veja que texto interessante. Veja como a misericórdia de Deus, né? Ele está falando daquela aliança do povo do Egito, né? Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel. Veja bem, isso aqui já é profetizando lá no Novo Testamento, Cristo. Eis que dias vem, diz o Senhor, que eu farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. O 32 diz, não conforme o concerto ou a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Agora, para confirmar esse texto aí, Hebreus capítulo 8, irmão Renato, para a gente concluir essa parte aqui, veja que interessante. Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao versículo de número 13. Hebreus capítulo 8, verso 10 ao 13. Veja o que diz aí. Diz assim, quando o tempo chegar, quanto? 8, Hebreus 8, capítulo 10 ao 13. Ou capítulo 8, versículo 10 ao 13. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles escreverei e serei Deus deles. E eles serão meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei da sua maldade. Quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho é gasto e vai desaparecer logo. Glória a Deus. Veja bem que interessante esse texto aqui sagrado, né? Veja que lá em Jeremias, Deus já está apontando para a nova aliança, né? Para o novo concerto, né? O novo testamento,
né? O que é um testamento, irmão Renato? Testamento, a pessoa deixa um testamento quando tem muitos bens. Aleluia! Quando tem muitos bens para deixar para alguém, né? Então, esses dois testamentos, o Senhor ele nos deu, né? Para a gente se debruçar, para a gente se envolver com a palavra dele, porque é as bênçãos que ele tem para nós. Então, a gente vê aí a conexão, né, irmão Renato, do Antigo com o Novo Testamento, né? Veja que o escritor aos Hebreus, né? Ele é muito ligado à lei, né? O sacrifícios levíticos, né? Ele é muito ligado e ele esclarece isso aqui para a gente, né? Da nova aliança, né? Que o Senhor ele fizera com o seu povo, que estamos incluídos, fomos enxertados nessa nova aliança. Aí ele fala aqui, a expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, em segunda carta aos Coríntios, né, capítulo 3, versículo 14. Refere-se aos livros dos judeus, reconhecido por Jesus como as Escrituras, o próprio Jesus, a lei, os profetas e os salmos. Eu achei muito interessante esse capítulo 24 de Lucas e o versículo 44, né? E o versículo 44, que o próprio Jesus falando, né? E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aí veja que interessante, irmão Renato. Ele divide o Antigo Testamento. Ele diz, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Entendeu? Ali o próprio Jesus faz ali a divisão do Antigo Testamento, né, se referindo, né, nas referências do Antigo Testamento, falando dele próprio, né, falando dele próprio. Aí ele fala aqui, o termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético, né, de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras, né? Então a gente vê esse tópico, os dois testamentos, a gente não vê nenhuma contradição, né? A gente vê uma união, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ou o Antigo Pacto, né? Às vezes, Velho Testamento, né? Dá uma aparência de não servir mais, né, irmão Renato? Mas, pelo contrário, é só uma força de expressão, né? Que é antiga aliança, né? Antigo Testamento. Não é dividido lei e graça. Isso. Um complementa o outro. É uma junção, né, irmão Renato? Esses textos que a gente leu aqui é muito compreensivo, né? Que aí a gente vê a união do Antigo com o Novo Testamento se juntando, né? Sempre o centro vai ser Cristo, né? A gente vê lá Moisés fazendo aliança através, claro, de Deus, Jeremias ali no Antigo Testamento, Deus já dizendo, refrescando, olha, aquela aliança lá, eles me desobedeceram, mas tem uma lá que vai chegar, aleluia, né? Que é o tempo da graça, né? Que o que é que Deus diz? Eu vou pôr no vosso coração, né? No vosso coração. Aí o segundo tópico, irmão Renato, e aí? Posso ir embora? O Antigo Testamento, acho que Vinícius sumiu mesmo. A internet dele disse que está sem condição. Rapaz, vamos embora, que a hora voa, né? O Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, né? Aí aqui ele vai falar da classificação dos livros do Antigo Testamento, né? Tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos, né? Como muitos já conhecem, né? O Pentateuco, que é a lei de Moisés, né? Constituído por 5 livros, né? Gênesis, Deuteronômio, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio,
né? A gente vê os 5 primeiros livros, o Pentateuco, né? Os históricos, formados por 12 livros, né? De Josué a Esté, os poéticos, compostos de 5 livros, de Jó a Cantares, de Salomão. Os proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias, não é? A divisão utilizada pelos judeus era tripartida: a lei, os profetas, que o próprio Jesus ele divide ali os salmos, ou escritos. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros, divinamente inspirados tanto para os judeus como para os cristãos. É interessante isso aqui, que a Bíblia ela não foi escrita, traduzida, né, cronologicamente, né? Por quê? Até para facilitar, né, irmão Renato, a nossa leitura. Por quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, está ali, os 5 primeiros, o Pentateuco, né? Ali a gente vai ver a criação, a gente vai ver a lei do Senhor, né? Ali a gente vai interessante, o livro de Samuel, né? Não era primeiro e segundo, não existia primeiro e segundo, era um livro só, não é isso? Aí, para facilitar, irmão Renato, Livro do Rei, livro das Crônicas, é tudo um livro só. isso era tudo um livro, era um rolo só, né? E hoje está bem divididozinho, primeiras e segundas crônicas, né? Quando a gente vai para o Novo Testamento, começa com Mateus, mas o primeiro livro do Novo Testamento não foi o livro de Mateus, foi Tessalonicenses, acerca de 45 depois de Cristo, né? O primeiro evangelho foi escrito em 60 depois de Cristo, que foi segundo Marcos ou São Mateus, né? Foi o primeiro evangelho. Então, se a gente fosse por cronologicamente, o primeiro livro ia ser Tessalonicenses. Não é isso, meu Renato? Mas para organizar, veja bem, os 4 evangelhos, a biografia de Cristo, está tudo organizadinho, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Independe da cronologia, né? Que a gente estudando a palavra de Deus, a gente vai encaixando, né, irmão Renato, as cronologias, o tempo, aí vai tudo se organizando, né? A gente vai ver lá as cartas de Paulo bem organizadinha, né? As epístolas paulinas, as epístolas gerais, né? Quando a gente olha, que a gente está falando aqui, eu já estou pulando, o Antigo Testamento, a gente vai ver os profetas tudinho ali, ó, os profetas maiores, os profetas menores, né? Para quê? Para facilitar a leitura, né? E você que está nos assistindo, nos acompanhando, né? Que essa lição ela lhe empolgue mais para ler as Escrituras, para se debruçar sobre a palavra de Deus, né? Que está tudo organizadinho. Por quê, irmã Ana? Porque às vezes até a pessoa fica constrangida, e é muito fácil achar Mateus, né? Achar Marcos, Lucas, está ali nos evangelhos, né? Mais um exemplo, o pregador está lá e vamos, abre a sua Bíblia em Filemon, né? Já complica, Obadias, né? Oséias, Joel, opa, já dificulta. Aí, às vezes, a pessoa fica tão constrangida, que eu já vi, irmão Renato, né? Isso não é uma crítica, gente, isso é só uma orientação de até, fica constrangida até de ir no índice, porque, né, se a pessoa vê alguém ir lá no índice, né, porque a pessoa não é familiarizada com as escrituras, né? Mas quando você... a Bíblia é isso, gente, é memorizar, né? É memorizar os livros. Eu me lembro, irmão Renato, quando no começo da minha fé, que quando mandava ler um livro, eu me complicava todo. Eu sabe de uma coisa, eu vou aprender o que vem depois de qual, para quando o pregador falar ali, eu já achar. Então, eu comecei a decorar de 5 em 5, Pentateuco. Aí eu começava, decorava, pronto. Depois ficou tudo encucado aqui, aí eu já sabia.
tal livro vem antes de tal, vem depois de tal. Então, isso é bom a gente exercitar. Então, fechando aqui o Antigo Testamento, então é só organização, né? Organização para que hoje a gente tenha um tesouro nas nossas mãos. O segundo tópico, o segundo subtópico, ele fala aqui a canonicidade do Antigo Testamento, né? Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. Isso aqui é interessante. Para esse livro ser canônico, o que é que precisa? Primeiro, a inspiração divina, né? Que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. O segundo é reconhecimento do povo. É interessante isso aqui, irmão Renato, que é reconhecimento, né? Reconhecimento é algo que já está conhecido divinamente. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores, né? Letra C, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Aí, fechando o cano do Antigo Testamento. Aí, o terceiro subtópico, ele fala das particularidades do Antigo Testamento, né? Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. Interessante isso aí, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Porções foram escritas em aramaico, né? Que era um dialeto, né, do hebraico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe, né? Deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 antes de Cristo. Desde então, nada mais pode ser acrescido no cano do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227, veja bem, 1227 depois de Cristo, né, irmão Renato? O texto foi dividido em capítulos, né? E por volta de 1445 depois de Cristo, veja bem, quase 200 anos depois, né? Quase 200 anos depois que o Antigo Testamento foi dividido em versículos, né? Aí veja bem, agora imagine, irmão Renato, a dificuldade que era para achar um texto, né, sagrado sem estar dividido em capítulo e em versículo, né? Pegava aqueles pergaminhos, aqueles papiros, aqueles rolos imensos, né? Aqueles rolos que quanto mais você desenrolava, mais tinha escritura, né? E hoje a gente está aqui com a Bíblia toda divididazinha, né? E esse assunto, irmão Renato, é interessante, que chama a atenção para a valorização das escrituras sagradas, né? Que hoje a gente vê aqui tão bonitinho, mas como a gente está estudando aqui agora, a gente vai valorizar cada vez mais a escritura sagrada. E para encerrar, irmão Renato, o terceiro tópico, o senhor me permite ou o senhor quer? Não, fica à vontade. O terceiro tópico fala do Novo Testamento, né? Aí a gente vê que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? A gente vai ver que a Septuaginta, né? Ela traduz, né? Mas a gente vai ver agora o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e estão classificados em 4 grupos principais, né? Os Evangelhos, né? Que é a biografia de Cristo. Quer conhecer Jesus? Leia os Evangelhos, né? Os Evangelhos, que são os 4 livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo livro é o histórico, né? Ali, Atos dos Apóstolos, a gente vai ver a história da igreja primitiva, né? É um basilar para as igrejas hoje, né? É um modelo, né? Um modelo para todas as igrejas hoje é a igreja de Atos dos Apóstolos, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. As epístolas paulinas, né? As epístolas paulinas, que são as 13 cartas, né? De Romanos a Filemon, as epístolas paulinas, né? Destrinchando aí, a gente vai ver as pastorais, né? Que é a Timóteo e a Tito,
né? Epístolas ou cartas, né, irmão Renato? Epístolas ou epístolas ou cartas, né? Aí vem as epístolas gerais, com 8 cartas, né? Que vem de Hebreus a Judas, né? Primeira e segunda João, primeira, segunda e terceira João, a epístola de Pedro, né? Isso são as epístolas gerais. E a revelação, que é o Apocalipse, constituído pelo livro do Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos, né? Então aí a gente vê também que todo o Novo Testamento bem dividido para hoje a gente ter uma boa leitura e uma boa compreensão. O segundo subtópico ele fala da canonicidade, né, do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cano do Antigo Testamento, né? Isto é, a inspiração e o reconhecimento e a preservação dos livros como palavras de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas, né, de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. Vamos ler esse texto aí, que é interessante, que já naquele tempo, né, já tinha os pseudos apócrifos, né, que eles escreviam usando o nome dos apóstolos, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, irmão Renato, capítulo 2. E o versículo 15. Dois e 15 de segunda Tessalonicenses. Firme e guarda aquela verdade que ensinamos a vocês, tanto na nossa mensagem como nas nossas cartas. Isso, né? Paulo aí dizendo então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições, né, que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas, né? Veja bem que Paulo ele se preocupava também de se identificar, porque tinha várias pessoas, né, que escreviam as cartas se utilizando do nome dos apóstolos. Veja aí a saudação que ele dá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ele diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, a importância do apóstolo se identificar, né, com as suas cartas. Aí a lição ela nos fala aqui, em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que, desde o começo, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Glória a Deus. Interessante que o livro do Apocalipse... Sim, irmão Renato. A gente tem que lembrar ao povo que a inspiração foi dada para esses daí. Hoje é iluminação, porque ele diz, olha, fulano estava inspirado hoje. Ele estava iluminado. A inspiração veio para eles daí. Para o povo não esquecer, porque o povo sempre esquece. Ah, fulano estava inspirado, trouxe uma mensagem daquela do céu. Não, ele não estava inspirado, ele estava iluminado, foi iluminado por Deus para trazer aquela mensagem
Porque a inspiração foi dada aos homens, o próprio Deus inspirou para que fosse escrito. E hoje Deus traz iluminação aos homens. Pode continuar, Lucas. Isso, irmão Renato. A inspiração, né, das escrituras, Deus, ele sopra ali naqueles homens para eles escrever. O interessante é que Deus, ele faz a sua parte também, mas também deixa o homem também com os seus sentimentos, claro que não saindo, né, da vontade de Deus, né, porque se a gente for ler o profeta Jeremias, diferencia muito de um apóstolo Paulo, né? Vamos falar até do Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo com Pedro, linguagens diferentes, o apóstolo Paulo era mais profundo teologicamente, né? O próprio Pedro diz que os escritos de Paulo era meio, né? O próprio isso, o próprio Pedro, né? Então a gente vê essa diversidade que o Senhor usa, né? O Senhor pega um médico grego, né? E coloca ali para escrever, né? Porque Lucas, ele foi um pesquisador. Ele foi lá, procurou saber como foi, né? Um grande pesquisador e um grande teólogo. E ali ele escreve, diferente das testemunhas oculares, né? Marcos não foi apóstolo, né? Mas ali Pedro estava ali, né? Ditando tudo para ele, né? E ele ali escrevendo, né? Agora o João é tremendo, né? O Apocalipse ali foi coisa tremenda, coisa terrível, né? O próprio Senhor apareceu para João e deu aquela revelação. O terceiro subtópico, para a gente encerrar, para os irmãos de dormir, particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, né, que é o grego tradicional, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Por quê? Era uma língua muito popular, né, o grego naquela época. Então se expandiu muito o grego koiné, né? Algumas expressões mesmo redigidas do vernáculo grego possuem significado em aramaico. É muito interessante isso aqui, irmão Renato. Dentre elas, né, Talita Cumi, quando Jesus chega ali para ressuscitar aquela menina, levanta-te, né? Às vezes as pessoas pensam que é o nome, não é, irmão Renato? Da menina é Talita. Não, isso aqui é uma expressão, né, em aramaico, né, que quer dizer menina, levanta-te. Outra, Abba Pai, né? Pai, meu Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Expressões, né? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96. E desde o encerramento do cano, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos, né? Então hoje a gente beleza em nossas mãos com 66 livros, né? 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento, né? E quero dizer a todos os irmãos que leiam, se debrucem sobre as Escrituras Sagradas. Livros extras bíblicos é ótimo, é maravilhoso para a gente conhecer a cultura e tal, mas histórico, somente. Mas só inspiração nenhuma. Não. Ia falar agora. Livro sem inspiração, livro não foi passado pelo crivo, não foi nada disso foi depois passou o tempo em silêncio, os 400 que Deus falou em Amós, esse não, porque vai se cumprir ainda, esse que vem dia, diz o Senhor, quem vier fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir minha palavra, muita gente pensa que isso ainda vai se cumprir, já se cumpriu, na virada do Velho para o Novo Testamento. Deus passou 400 anos. Tem Bíblia, irmão Cléber, mais antiga, que tem 4 folhas em branco. Cada folha daquela significa 100 anos. 100 anos. E Deus passou 400 anos sem levantar profeta, sem ninguém ouvir a voz de Deus. Aí, isso. Já que está e muita gente ainda pensa hoje que vai se cumprir. Não, esse que vem dia diz o Senhor. Mas já se cumpriu, da virada do Velho para o Novo.
O senhor pode continuar? Isso é interessante, né? Então, a fonte é a Bíblia Sagrada, né? Tentaram incluir vários livros, né, para expor as suas ideias heréticas, não é isso? Mas graças a Deus que Deus se utilizou de homens, né, para refutar isso aí. Hoje a gente está com essa beleza que é a Bíblia Sagrada, né? Porque às vezes, mano, as pessoas lêem tanto livros históricos, livro geográfico, cultura, e escritor tal e tal, mas a Bíblia ele deixa de lado e não, gente. A gente tem que estudar assim, ó. Ela é a fonte, né? Os livros é só um apoio, né? Mas a fonte é isso aqui, ó, né? É isso aqui, né? A gente vê que o próprio Paulo, né? Ele tinha livros históricos, livros para lhe auxiliar ali, mas o fundamental é as escrituras sagradas, né? Então, graças a Deus que estamos aqui, né? Terminando essa lição maravilhosa e dizendo a você, leia a Bíblia. Amém. Eu estou lendo pela 17ª vez, irmão Cléber. Comecei em Rapaz, janeiro, já estou em Segunda Reis. eu estou acompanhando. Reis. Glória a Deus. Irmão Cléber, que todo ano, começo do ano, eu leio a Bíblia. Eu vou lendo. Eu fui ver a 17ª vez, lendo. Olha para aí, ó. A Bíblia diz, erra o homem não examinar as escrituras. É lendo, não é só ler. É lendo e aprendendo. E porque tem coisa que você diz, vou ler somente 5 capítulos hoje. Mas você se envolve na história e vai lendo. Você hoje eu li o livro de 2 Samuel todo de uma vez, 24 capítulos, que não me falha a memória. Li hoje, de um assim. Fui lendo, fui me envolvendo. Quando olhei, cheguei em Segunda Reis. Primeira Reis, pronto. Aí é bom ler. Faça um propósito do livro, pelo menos uma vez por ano. Tem um ano para você. Eu leio, olha, irmão, vou ser sincero, eu leio às vezes em 3 meses, leio em 6 meses. Eu nunca li a Bíblia num ano, sempre foi menos, foi 6, foi 3. A última vez que eu li foi 3 meses. E eu estou lendo agora, do dia 1 para cá, já cheguei em primeira Reis. Amanhã eu vou ver se eu leio o livro todo e aí sim vai. É porque você vai se alimentando, aí não fica uma coisa exaustiva, não. Fica uma coisa gostosa, você quer mastigar, né, irmão Renato? É bem. Você comenta, você vai se envolvendo. Acabou. Eu quero agradecer aqui, irmão Cléber, também o nosso diácono, o irmão Vinícius. Ele entrou com a gente, mas não pôde continuar, porque a sua internet não estava muito boa hoje. E agradecer a todos que participaram dessa escola bíblica no ar. Irmão Clébson, convida os irmãos aí para o culto de casais, que é sábado, que vai ser uma bênção, que eu já estou sabendo. Então, convida os irmãos para chegar lá. Amém, meus irmãos, né? Glória a Deus. Bem lembrado, irmão Renato. Sábado, estaremos ali na Estrada Miroeira, número 1925, na Curva da Mangueira, AD Seara, né? Nosso primeiro culto de casais, né? Todos vocês estão convidados. Chega ali com a sua família, né? Para aprendermos a palavra de Deus e cultuarmos ao Senhor. Todos estão convidados. Estrada Miroeira, número 1925, né? Na curva ali da Mangueira, para quem vai para Santa Casa, AD Seara. Todos estão convidados para chegar ali e estaremos juntos ali, glorificando o nome do Senhor. Amém. A gente vai marcar o dia certo, irmão, para fazer a escola, que era nas terças. Vai para o motivo superior. Qual o dia melhor, irmão Cleber? Pode fazer na quarta, na segunda? Ou quarta ou quinta, Renato. Ou quarta ou quinta. Melhor seria na quinta, né? Na quinta-feira é ótimo pra gente. Pronto. Ou numa sexta. Mais certo na quinta. Na segunda-feira fica muito corrido para você, meu irmão? Na segunda. Oi? Na segunda fica muito corrido. Na segunda não dá não, porque a gente tem curso. Domingo à noite. Eu vou ver com o menino, mas o ideal mesmo era na quinta, porque na terça a gente estuda a lição que o senhor já tem estudado. Tá entendendo? Porque a nossa escola é na terça-feira à noite. Amém. Tá entendendo?
Aí é bom ou na quarta ou na quinta, tá entendendo? Fica na quinta. Pronto, quinta. Quando não der, a gente vê, viu? Pronto. Se não der, eu aviso o povo aqui. Pronto, pronto. E deixa os agradecimentos final, irmão Cleberson. Amém. Queria agradecer a todos, né? Nosso irmão Renato, pela essa porta maravilhosa, né? Que é essa escola bíblica, que é muito bom, irmão. A gente aprende a palavra de Deus. E você que entrou aí, entrou ou saiu rápido, né? Mas continue. Um minutinho aí. A irmã está perguntando aqui, quando é que vai chegar essa igreja? A DCA de Camutanga. Eita! Camutanga. Irmão, Camutanga fica onde, hein? É interior daqui de Você sabe? Pernambuco. Interior de Pernambuco. Eu não sei, eu não ouvi falar que chegou em Camutanga, não. Tem vários interiores. Quando é que vai chegar lá? Quando é que vai chegar? Vá orando, irmão. Vai chegar em nome de Jesus, viu? É muita gente querendo, rapaz. Mas vai chegar, viu? Em nome de Jesus. Vá orando que vai chegar em Camutanga. Vou procurar saber, viu, irmão? Vou procurar saber, tá certo? Então, quero agradecer ao irmão Renato, a todos os irmãos, né? E eu tenho a dizer a vocês, leiam a Bíblia, né? Leiam a Bíblia, né? A Bíblia é para ser lida, é para ser mastigada, entendida e praticada. Amém? Deus abençoe, irmão Renato. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Acabou-se. Não tem o que fazer, não. Aí, ela está dizendo que fica perto de Timbaúba, perto da usina, não sei o que da água. Não tem ainda não, irmão. Tem em Goiânia. Não tem ainda não. Realmente não tem ainda não. Mas vá orando que vai chegar. Em nome de Jesus, viu? Amém. Então, eu quero agradecer a todos que participaram, irmão. Se vocês quiserem assistir novamente a Escola Bíblica no Ar, vai estar no nosso canal no YouTube. Você vai lá, se inscreva, deixa o like, compartilhe. Que é de bênção para você. Os nossos irmãos, nós temos que agradecer. Na próxima, nosso irmão Vinícius vai estar, também o nosso irmão Caio vai estar conosco. Para a glória de Deus. Quinta-feira, nós estamos aqui estudando a quinta lição desse trimestre, para a glória de Deus. Então, eu quero agradecer aqui a Scooby Lanche, sempre está conosco, nosso irmão João ali em Tabajara. Também quero agradecer a Lime França, escritório de advocacia. Também quero agradecer a nosso irmão e amigo Lalá, da barbearia, nosso irmão Lalá. E também o programa é até 10 minutos com o nosso irmão Wilson, sempre está conosco também. Também quero agradecer a todos que participaram e o que entraram aqui na nossa live nesta tarde, nessa noite. Também agradecer ali o pastor Eduardo, dos Estados Unidos, que esteve conosco nessa noite, e a todos. Ela botou aqui, fica próximo à usina Olho d'Água. A irmã está perguntando, a irmã Geisa está perguntando. Então, irmão, Deus abençoe. Em breve, chega lá e a DCA também, aí onde a senhora mora, e vai ser bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que não vai ser placa de igreja que vai entrar no céu, que vai entrar são meus olhos procurarão os fiéis da terra. Nós somos todos irmãos, vamos entrar no céu unidos, um com a mão dada ao outro em nome de Jesus. Lá não vai ter lugar para Desear, lá não vai ter lugar para Recife, lá não vai ter lugar para Abre Lima. O céu é para todos e para os fiéis. Eu sou de Recife, mas me dou muito bem com meus irmãos da Deseara, de Abre Lima. Tenho muitos amigos, visito. Não tem isso comigo, eu visito meus irmãos. São as igrejas sérias que ensina a palavra, que tem doutrina, tem ensinamento. Então, nós somos irmãos, vamos entrar no céu junto. Então, irmão, que Deus abençoe o Senhor, a pessoa toda. E nós lembramos, você já orou pelo Senhor hoje? Se você não orou, ore, peça, decida a Deus. E também porque a família é projeto de Deus. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém, irmão Renato. Amém.